E aí, pessoal, tudo bom? Bem, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutiocultura. Nada mais é do que a criação de avestruzes, ok? Boa aula a todos e vamos lá. Temos aqui então um pouquinho do histórico, né, da estrutiocultura, né? Foram utilizadas para a produção de plumas por mais de 2.500 anos. É uma ave originária da África e do Oriente Médio. Em 1975, houve extermínio na Ásia e na Síria devido à caça predatória para a utilização das plumas. Em 1881, começou-se a ter uma domesticação com o intuito de ter uma salvação da espécie, porque ela chegou a um determinado momento ser ameaçada à extinção. Chegou ao Brasil em 1994. Na África do Sul, dois tipos de exploração existem atualmente. Para a produção de plumas, mais ou menos 15% do plantel, e para a produção da carne e a utilização do couro, mais ou menos 85% da produção. Então, existem fazendas específicas ou fazendas segmentadas para a produção de ovos, para a produção de filhotes e para engorda desses animais para ser destinada, então, ao abate. Então, a classificação zoológica. Então, são aves do grupo das ratitas. Então, aves sem quilha ou crista lamelar no osso externo, sem capacidade de voo, porque são muito pesadas, sem glândula uropígea, com separação de fezes e urina, consideradas as aves mais primitivas, pensando na ordem, né, de evolução, e existe em torno de 10 espécies, entre as avestruzes e emas. Há uma separação de 80 milhões de anos. As avestruzes, então, têm como nome científico Struthio camelus, SP, e para a produção são destinadas algumas raças, como a Redneck, Blueneck, a African Black e a Blackneck. Então, a classificação zoológica. Então, o reino é Animalia, filo Chordata, classe das aves, ordem Struthioniformes, família Struthinidae, gênero Strútio e a espécie, então, Struthio camelus. Aqui nós temos um exemplo de uma ave elefante, para vocês terem ideia do tamanho que era essa ave. Aí nós temos a avestruz, o emu, a ema, nossa ema, o casuar, que também é parente das avestruz, das ratitas, e o kiwi, que é essa ave pequenininha. A moa, que era bem grande, já extinto. Aí nós temos aqui a avestruz, os emus, os casuares, a ema. E aí, para vocês terem ideia, em questão de relação ao tamanho do homem, né? Tem um homem aqui de uma estatura de 1,80 m e as outras espécies aqui. Então, chegamos aqui a moa a ter quase 3 metros aí de altura. E as principais raças que nós temos aí que são utilizadas na exploração para a produção de carne. Nós temos aí o Blue Neck, como o próprio nome diz, né? O pescoço azul. Temos o Redneck, o pescoço vermelho. O African Black, ou também denominado de Blackneck, que é a ave com pescoço preto, né, mais escuro. E algumas características da espécie, né? Então, é mito que a ave enterra a cabeça no chão, porque muitas vezes as pessoas tiram foto, né, da avestruz e veem sempre que elas estão com a cabeça baixas. O que acontece? Essas aves, elas têm o olho muito grande. Então, alguns predadores, principalmente algumas aves de rapina, quando vão atacar o avestruz, eles vão diretamente no olho com o intuito de cegar a ave. Então, como uma forma de se proteger, a ave ela esconde a cabeça em forragens. Ela não enfia a cabeça dentro de buraco, não, tá? Como alguns desenhos animados ou figuras acabam demonstrando. Isso aqui é mito. Então, na verdade, ela só abaixa a cabeça na altura das forragens com o intuito de tentar se camuflar, tá? Os animais jovens deitam-se para se confundir com a vegetação, também com o intuito de evitar ser presa, né? Somente quando as fêmeas estão no ninho, que elas acabam escondendo a cabeça entre os ovos, mas com uma finalidade de proteger o ninho. A avestruz ela tem 2 dedos, já a ema ela tem 3.
Então aqui vocês conseguem ver uma ema, né? Tem 3 dedinhos aqui, ó. Asas tem a finalidade para equilíbrio ao andar e essa ave correr. Ela alcança em torno de 80 km por hora e uma temperatura corporal aí de 38,5 graus Celsius. Não apresenta papo, como por exemplo nas poedeiras e nos frangos de corte. O estômago é dividido, assim como as aves, né? Dividido em proventrículo e moela. Tem o intestino bastante longo e o seco constituinte do intestino grosso bem desenvolvido e o paladar bem rudimentar, semelhante aos frangos e às poedeiras. Aqui nós temos um exemplo então dos ossos da avestruz. Então, uma diferença que nós temos aqui com as outras espécies é exatamente o externo, onde aqui ela funciona como se fosse um escudo. Diferente, por exemplo, do frango. Quando vocês abatem um frango ou cozinham um peito de frango, vocês conseguem ver nitidamente aquela quilha que divide o peito em duas partes. Já aqui nas avestruzes isso não acontece, tanto é que não tem musculatura no peito. Esse externo aqui ele funciona como se fosse um escudo aí. Então aqui nós temos o aparelho digestório, dividido em proventrículo, moela e intestino delgado, os dois secos, cólon proximal, cólon distal e o reto. Os animais, eles atingem a maturidade sexual em torno de 2 a 3 anos, a fêmea um pouquinho mais precoce do que os machos. As plumas pretas no corpo e as brancas nas pontas das asas é uma característica dos machos. Então aqui, ó, plumagem toda preta e apenas na ponta branco, isso é um dimorfismo sexual do macho. Já as fêmeas, elas apresentam as plumagens acinzentadas. Então aqui nós temos o exemplo de uma fêmea. Os machos, eles são maiores do que as fêmeas quando estão adultos. E a partir dos 5 meses já consegue fazer a diferenciação de sexo. Porque até então todos eles têm a mesma coloração, meio acinzentada, tá? A gente consegue fazer essa diferenciação a partir dos 5 meses no momento que as aves vão fazer a micção. Então, quando o macho vai fazer a micção, ele acaba tendo a exteriorização do falo. Animais adultos, eles medem de 2 a 2,5 metros. Só de pescoço tem aí em torno de 90 centímetros e 1 metro de perna. Pesam em torno de 130 a 150 quilos e vivem até 50 anos produzindo ovos. A postura se dá em torno de 30 a 50 ovos por estação. E os animais são bastante agressivos, só que somente na época da reprodução. Demais, eles são animais bastante dóceis. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Olha como eles nascem, né? Eles são bem cinzinha, ó. Então você não consegue fazer diferenciação pelas penas. Posteriormente, aí de 8 meses em diante, que há a troca dessa plumagem, e aí começa a ter a maior diferenciação. Então aqui você consegue ver, ó, bem já o macho e fêmeas. O macho já quando ele troca nessas plumas, já conseguem ver bem aí a diferenciação pela cor da plumagem. Algumas doenças que acabam acometendo essas aves, né? Então, nós temos a fase de cria, que corresponde de 0 a 3 meses. A gente tem sérios problemas na questão da infecção do saco vitelínico, porque essas aves, muitas vezes, quando nascem, não tem uma cicatrização completa do umbigo. E aí acaba tendo um período aí de exposição. Então, a gente acaba fazendo curativo, com o intuito de minimizar essa exposição, para evitar problemas de contaminação bacteriana, tá? Então, é a fase mais crítica que tem dentro da criação, é onde demanda maior atenção e cuidado, é onde se tem maior problema de mortalidade e também problemas de descarte, principalmente por problemas locomotores. Existe aí mortalidade até o período de 15 dias. Após os 15 dias, a incidência de mortalidade é um pouco menor, tá? Porque essa absorção aqui desse saco vitelínico se dá em torno de 7 a 10 dias. Então, algumas doenças, então nós temos aí a retenção do saco vitelínico, problemas de infecção de umbigo, problemas de enterites e problemas sanitários durante o processo de incubação. É o que vai causar principalmente os problemas de mortalidade. Como fazer o diagnóstico desses sintomas aqui, desses problemas aqui? Vocês vão ver um animal bastante letárgico e apático, e se fizer a palpação na região abdominal, você vai sentir que está com bastante edema. Tratamento que é possível fazer é com antibiótico, ou fazer algumas remoções cirúrgicas, porém o que acaba não se tornando viável,
ou fazer punções com seringas, né? Outro problema que a gente pode encontrar já na fase adulta é a presença de corpos estranhos dentro do intestino da ave. Essas aves, elas são bastante curiosas. Então, qualquer coisa que brilha, qualquer coisa que chame a atenção, elas vão lá e acabam engolindo. Então, é importante que se faça bem feita a trituração dos alimentos, para não ter problema de ter algum corpo estranho dentro do trato gastrointestinal. Outra coisa, o pasto deve ser sempre verificado para ver se não tem pedaço de madeira ou algum problema de vidro, qualquer coisa que possa ser cortante ou seja pontiagudo para não ter problema de perfuração do intestino, ok? Então a gente tem que ter cuidado nessas instalações para não ter esse presente de pregos, vidros ou embalagens, moeda, maravalha, porque pode ter problema de mal feita a maravalha, ter madeiras, né, pontiagudas que pode vir a perfurar o intestino dessas aves. Pode ter problema de fratura do bico ou das asas. Essas aves, elas possuem ossos bastante longos, principalmente nas pernas, né? Então pode ter problema de desligamento de tendão, que vai causar algumas lesões, tanto nesses tendões quanto no tecido muscular. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado para poder evitar estresse nas aves. Só que nós temos o exemplo aí de um material pontiagudo, de uma ave que veio a morrer por ter perfurado o intestino, porque elas engolem. Então, elas engolem pedrisco. O pedrisco é importante, né? Então, a gente tem que ofertar esse pedrisco. Porém, a gente, na hora de ofertar esse pedrisco, tem que verificar se não tem nenhum problema, nenhum material aí que possa vir a perfurar o intestino das aves. Fraqueza das pernas ou a síndrome do entortamento das pernas, isso se dá principalmente em animais menores de 4 meses, pois eles ainda têm uma fraqueza nesses tendões e ligamentos, principalmente nas articulações tibio-femoral. Então, a gente tem que fazer, nesse momento aí, até 4 meses, uma restrição alimentar, porque se a ave ganhar muito peso muito rápido, ela provavelmente vai ter problema de lesão das pernas, e aí acaba, infelizmente, tendo que sacrificar essas aves. Alguns problemas que pode causar, além da questão do ganho de peso, né, é a genética, alimentos de má qualidade, principalmente com problema de micotoxina, milho principalmente. Esse rápido crescimento interfere diretamente nesse problema da lesão das patas. Uma relação cálcio-fósforo desbalanceada, então, porque é interessante ter uma relação cálcio-fósforo bastante correta para poder ter uma ossificação melhor desses ossos. Falta de exercício físico também pode trazer problemas de lesão das patas e alguns problemas de infecção, principalmente com Escherichia coli. Então aqui nós temos alguns exemplos de entortamento das pernas. A ave, ela ganha peso, ela entorta as pernas, porque as pernas não conseguem sustentar o peso. Então a gente acaba colocando uma talinha nas patinhas deles aí, ó, para evitar problema de lesão das patinhas. Quando já tem problemas assim, infelizmente, essas aves têm que ser sacrificadas, tá? A parte agora de manejo, nós temos que fazer a identificação, a marcação desses animais, né? Existem aí 3 tipos de marcação que são bastante utilizadas dentro da produção. A primeira é a microchipagem, então a gente coloca no músculo do pescoço, na base do pescoço, né? Um microchip, porém é o mais caro, porém eu acho que é o mais seguro, né? O leitor custa em torno de 400 a 600 reais e cada chip em torno de 10 a 20 reais mais ou menos. O chip não se perde, então quando a ave sai abatida você pode fazer a recuperação do chip e utilizar em outro animal. E se por acaso o animal for roubado, o animal fugiu da propriedade, que é possível acontecer, é fácil a gente encontrar esse animal devido a esse rastreamento, que é possível pelo microchip, tá? Podemos fazer marcação com brinco de bovino, então a gente coloca na pele, na base do pescoço. Problema, é muito fácil de se perder o brinco. Lembrando que qualquer coisa é atrativo para as aves, então outras aves podem vir a ficar bicando esse brinco. Então é complicado fazer a utilização de brinco. E também temos as marcações com leg, ou uma fita de velcro que a gente coloca na coxa da ave, né? Então ele tem baixo custo,
Ela deve ser trocada periodicamente, conforme a ave for crescendo, a gente tem que aumentar, né? Então, por isso que a gente é de velcro, para poder facilitar a gente aumentar essa fita. E aves jovens ou em tratamento são mais utilizadas essas fitas para facilitar a identificação. Como eu havia dito, a maturidade sexual se dá em torno de 2 a 3 anos, porém as fêmeas são mais precoces do que os machos. A estação de reprodução se dá em épocas chuvosas e onde tem um aumento do fotoperíodo. Então, no Sudeste se dá no início de julho, com pico em setembro e final em fevereiro. No Nordeste pode ocorrer o posturo o ano inteiro, porque lá não tem um fotoperíodo meio que diferente entre inverno e verão. Lá é meio que verão o ano todo, né? Então, principalmente na nossa região aqui. Aqui nós temos verão o ano todo, então praticamente a gente consegue ter produção de ovos o ano todo. O acasalamento pode ocorrer de 2 a 3 cópulas diariamente, né? Então a ave se deita, a fêmea se deita e o macho copula sobre a fêmea. Manejo de instalações, então machos e fêmeas são separados de 8 a 12 semanas antes da estação de produção, com o intuito de o macho não se acostumar com a presença da fêmea, então melhora no estímulo e reduz um pouco a agressividade. Fêmeas põem um ovo a cada 2 a 3 dias, então após 15 a 20 ovos, a ave ela dá uma pausa de uma semana a 10 dias, e aí volta de novo a produzir mais 15 a 20 ovos, depois tem pausa novamente. Então, a ave ela chega a produzir de 30 até 70 ovos por ano, produzindo aí de 30 a 50 anos. A postura. O ideal é de fazer a interrupção da postura, o ideal é que ela acabe fazendo esse primeiro ciclo e a gente interrompa essa postura para ter uma maior fertilidade e melhor na qualidade dos pintos. O ideal é de 60 a 70 ovos por ano, com intervalo de 90 dias entre as estações. Isso aqui é ideal para a região onde nós temos postura o ano todo, tá? Uma forma de a gente identificar se essas aves elas já estão em reprodução, elas ficam com as canelas bastante avermelhadas, então é um indício que elas estão aptas à reprodução. Então vocês conseguem ver, ó, as canelas, né, bem vermelhas, bem vermelhinhas. Então é indicativo de que os animais já estão em reprodução. Aqui nós temos um exemplo, ó, da fita de velcro, né, que a gente faz para identificar as aves. Então, geralmente a gente separa esses animais em casais, né? Então, geralmente são piquetes para os casais, onde a gente trabalha com arame liso. O ideal é uma área de 200 a 500 metros quadrados por casal. E é interessante que eles tenham visualizações entre os casais. Porém, tem que ter um corredor de separação, porque senão essas aves elas vão brigar pela cerca, tá? Então, aqui nós temos uma área de um casal. Aqui nós temos um corredor e espaço aqui para outros casais. Na época de reprodução, os animais eles se tornam bastante agressivos, então eles atacam, eles deitam para se camuflar, então tem que se tomar bastante cuidado. Eles têm muita força, vocês podem ver que tem uma unha bastante pontiaguda aqui e eles dão um chute que pode machucar bastante. E aí chegamos no manejo dos ovos, né? Então a gente faz a coleta cuidadosamente, tem que apartar a fêmea de próximo dos ovos e o macho, principalmente o ideal é de fazer isso na hora que for fazer a alimentação. Então a gente prende eles próximo aos comedouros com o intuito de entrar e poder fazer a coleta desses ovos. Eles devem ser colocados em recipientes forrados. A gente pode utilizar maravalha ou casca de arroz para ficar bastante fofinho e não ter o intuito de trincar ou quebrar a casca do ovo. Os ovos eles devem ser mantidos na horizontal. Deve-se fazer limpeza desses ovos, mas com cuidado para não retirar a cutínia, que é uma camada bem fininha que nós temos na casca do ovo como uma forma de proteção. Então, nunca usar palha de aço e nem fazer lavagens ao extremo. Então, é trabalhar sempre com pano úmido, utilizando uma solução de água mais desinfetante,
com 10 graus Celsius mais ou menos, onde vai aumentar para não ter o problema de aumentar a temperatura desse ovo. Se faz uma fumigação gasosa ou a imersão desses ovos em uma solução antibiótica com o intuito de reduzir a contaminação bacteriana. É feita ovoscopia para poder verificar a presença da câmara de ar, ou problema de defeitos, ovos trincados, rachaduras ou manchas de sangue. Ou até, porventura, aí, problema de gema dupla. Então, esses ovos eles não devem ser incubados, eles têm que ser descartados. Esses ovos eles podem ser armazenados de 5 a 10 dias e incubar toda a postura da semana. O zero fisiológico desse animal se dá aos 20 graus Celsius. Então, ele pode ser mantido aí de 15 a 18 graus, mas a temperatura interna desse ovo vai ficar em torno de 20 graus Celsius, porque ele é grande, então ele acaba mantendo uma temperatura um pouquinho abaixo da sala de armazenamento. Ser armazenado em uma temperatura de 70 a 75 graus, manter esses ovos a uma umidade relativa do ar de 70 a 75%. A sala deve ser arejada e provida de circulação de ar. Deve ser feitas viragens diariamente, mesmo estando em armazenamento, e realizar esse pré-aquecimento dos ovos, assim como a gente fez para os ovos que vão ser incubados para frango de corte, como por exemplo. Incubar esses ovos com pelo menos 24 horas de postura, não então esperar passar 24 horas da postura para poder incubar esses ovos. Fazer a desinfecção de incubadoras antes de cada incubação. Então, a gente geralmente utiliza formol para poder fazer a desinfecção. A temperatura de incubação varia de 35,5 a 37 graus. Temperatura ideal de 36,3 graus Celsius e umidade relativa do ar de 25 a 40%. Ovos com peso 20% diferentes devem ser incubados em incubadoras distintas, como por exemplo, aqueles 20 ovos mais leves e os 20 ovos mais pesados, eles têm que ser incubados separadamente. O ovo ele perde mais ou menos 15% do peso. Os ovos, eles perdem mais ou menos 15% do seu peso. Os pintainhos, quando nascem, eles perdem em torno de 15% em relação ao peso do ovo. O período de incubação é de 42 dias, então fica 39 dias 39 dias na incubadora e aí são transferidos para o nascedor até os 42 dias. Aos 42 dias, então, rompe a membrana e aí a ave, ela não tem os pintinhos, eles não têm o bico, não tem aquela semelhante aos pintinhos de corte, que tem o bico pontiagudo que consegue quebrar com facilidade a casca do ovo. Então, quando vocês verem que o ovo está começando a querer trincar, a gente pode abrir o nascedor e aí ajudar a fazer a ruptura da casca, senão pode ter problema de mortalidade. Então, aqui nós temos um exemplo de uma incubadora, Então, vocês conseguem ver que são bem maiores aí quando comparado aos de frangos. Então, a gente coloca os ovos aqui, eles vão sofrer as viragens automáticas, E aqui é o exemplo do nascedor, então são gaiolinhas. Em cada gaiolinha dessa a gente coloca um ovo para poder então fazer o nascimento das avestruzes. Então, durante o nascimento, a umidade relativa do ar tem que ficar em torno de 80%, a temperatura de 32,2 graus, até a secagem completa dessas aves. Na maternidade, ter fonte de calor, porém não fazer uso de lâmpadas, então o ideal é trabalhar com resistências para fazer o aquecimento, porque elas são bastante sensíveis à luz, então não é ideal trabalhar com lâmpadas para fazer o aquecimento. Fazer o tratamento do umbigo. Piso não pode ser escorregadio, porque eles, como eu disse para vocês, têm uns ossos longos, então eles para ter fraturas é muito rápido, muito simples. Então o ideal é que seja o chão ripado até mais ou menos aproximadamente 4 dias. Então aqui nós temos um exemplo de um chão que tem ranhuras para facilitar eles se locomoverem. Aqui fonte de calor, então é uma resistência. E aqui um exemplo aí de maternidade. A partir dos 4 dias a gente começa a ofertar uma dieta macia e fresca para esses animais, então uma forragemzinha. As fezes, elas não devem ser muito secas, elas não podem ser nem pastosa nem granulada. A urina,
ela deve ser aquosa e não ser pegajosa. A barriga tem que ter uma cor amarelo cremoso. O filhote deve ser pesado regularmente para a gente avaliar o desenvolvimento, com o intuito de não avaliar se esse animal está ganhando peso muito rápido, porque se ganhar peso muito rápido, ele vai ter problema de lesão das pernas. O animal no início ele perde peso, então ao nascer até esses 4 dias ele vai perder peso em torno de 10%, e aí depois disso a gente começa, a partir do 4º dia em diante, a gente começa a fazer essa ave caminhar, fazer exercício e ter contato com a luz solar. Lembrando que precisa da luz solar para poder ter a síntese aí de cálcio. Aqui nós temos um exemplo aí da maternidade, a área de comedouro. Aqui já passou aí mais ou menos dos seus 14, 15 dias, né? Então já começa a tirar aquele chão mais limpado, o chão batido já é mais tranquilo, o animal consegue se locomover melhor. Aí nós temos aqui os comedouros. Eu sei que as fotos estão ruinzinhas, pessoal, mas é que é as imagens que eu consegui ter, porque eu escaneei de livro. E aí, na hora de aumentar, acaba embaçando um pouquinho, tá? A partir dos 3 meses de idade, é possível fazer a sexagem pela cloaca, né? Então, o macho ele vai ter uma protuberância semelhante a uma ervilha, que é o falo rudimentar, na posição 6 horas do relógio. Então, se pensar que essa é a cloaca, 6 horas seria esse ponto. Então, aqui nesse pontinho aqui, vai ter um falo rudimentar aí. As fêmeas, ela tem uma protuberância macia, como se fosse uma carne mais, um tecido mais protuberante, né? Que é bastante macia, que é o clítoris, que é o clitóris da fêmea, que vai estar na posição 9 a 4 horas do relógio. Então, seria nesse formato aqui, essa protuberância mais carnuda, tá? Posteriormente, aos 5 meses, é possível identificar tranquilamente aí, quando essa ave for fazer a micção, você consegue ter uma exposição desse falo. A partir de 6 meses, a ave já começa a trocar a plumagem e aí a gente consegue identificar melhor pela coloração. Os animais jovens, o manejo desse transporte. O ideal é que seja feito em recinto de 1,2 a 90 centímetros, com altura suficiente para essa ave. O ideal é que seja piso de madeira e as laterais em grade, coberto com lona para poder evitar o estresse. Fazer o transporte sempre no período da noite para evitar problema de iluminação, né? Porque senão as aves vão querer pular e elas vão se machucar. Ao chegar, o ideal é que estimule que essas aves fiquem em pé, se alimentem, tomam bastante água e que tenham piquetes livres aí de obstáculos. Uma outra forma que a gente tem também, se porventura a gente não conseguir fazer a transferência dessas aves no período da noite, é colocar um capuz na cabeça das aves. Então a gente coloca um capuz para ela ficar no escuro. O piquete para essas aves, geralmente a gente trabalha com lotes mistos, não sexados, ou a gente pode trabalhar também com sexados, mas em sua maioria a gente trabalha com lotes mistos. Retirar qualquer possível obstáculo que estiver presente dentro dos piquetes, porque elas vão correr, elas vão se locomover durante toda a área do piquete, e se tiver algum obstáculo, elas podem vir a se machucar e se lesionar, tá? Ter bebedouros e comedouros suspensos. Então, nós temos aqui um exemplo de comedouro e aqui de bebedouro, para ficar mais fácil para essa ave fazer a apreensão do alimento. Preferencialmente que esses comedouros e bebedouros fiquem do lado de fora do piquete, como vocês podem observar aqui. Para que isso? Para facilitar você vir fazer a limpeza desses bebedouros e também fazer o arraçoamento. Não ter que entrar dentro do comedouro e também ter problema aí de algum acidente, tá? Tem que ter sombra para essas aves. Os piquetes têm que ser de arame liso, para não ter problema de elas se cortarem, machucarem o pescoço. E a forragem, ela pode ser dada na ração, junto com a ração, ou ser triturada, né? Ser cortada, triturada e disponibilizada no coxo, ou elas podem ser no pasto aí normal. O problema que nós enfrentamos por um pasto, né? Área de pasto, elas degradam bastante os pastos. Então, geralmente, a gente tem a área de capineira, onde faz o corte e aí oferta no coxo essa forragem. São animais onívoros, oportunistas na natureza. Eles fazem coprofagia. As criações comerciais
a gente trabalha com a utilização de concentrados e volumosos. Pode ou não ser junto à ração, esse concentrado, esse volumoso. Geralmente a gente trabalha com pasto, mais a ração e água à vontade. O ideal é fazer um balanceamento de uma dieta no período de 0 a 3 semanas com 19% de proteína e ser disponibilizada para essa ave por 12 horas. De 3 semanas até 3 meses, ração 3 vezes ao dia, num período de 15 a 20 minutos, e aí a gente começa a trabalhar já com uma ração mais volumoso picado, como alfafa, soja perene ou até mesmo couve. A partir de 3 meses, mais a ave adulta, a gente trabalha já com esses piquetes coletivos. A gente pode trabalhar com pastagem no piquete, como braquiária, batatão, colunhão, que são forragens que aguentam bastante pisoteio. Ou então a gente pode trabalhar, como eu havia comentado, com forrageiras para corte, fazer o corte e ofertar diretamente no coxo. Tá? Limitar fibras longas, com 50 gramas por filhote por dia. Posteriormente de 100 gramas a 2 quilos por dia até os seus 18 meses. No comedouro, trabalhar isso com a ração mais o volumoso. Para isso a gente precisa desse banco de forragem, das capineiras, como eu havia comentado. Cuidado nessa relação cálcio-fósforo, né, porque a relação da exigência deles é de 2 para 1, relação de cálcio e fósforo de 2 para 1, e a alfafa ela tem uma relação de 6 para 1, então tem que fazer o balanceamento quando se ofertar a alfafa para esses animais, tá? E, mais uma vez, sempre fazer o controle do peso para não ter problemas de pernas. Então, aqui nós temos os níveis de nutrientes para a ração das avestruz, na fase inicial, de crescimento e manutenção e reprodução, tá? Não vou ficar falando com vocês aqui, é só para vocês terem uma ideia aí da exigência nutricional desses animais. Aqui nós temos os valores médios de ganho de peso e aí de digestão de alimentos, né, em idades em semana. Então, com 6 semanas, esse animal pesa em torno de quase 6 quilos, uma ingestão de meio quilo de alimento por dia, com ganho de peso aí de 0,27 ou 270 gramas ao dia. Quando você pega um animal aí já com 30 semanas, está pesando aí 71 quilos, ingerindo quase 2 quilos de alimento, com um ganho de peso aí de 300 gramas por dia. Então, conforme esse animal vai ficando mais velho, ele vai comendo a mesma quantidade praticamente, porém, o ganho de peso, a conversão alimentar vai reduzindo, porque converte menos. É um mercado bastante promissor, né? Acredita-se que 1% do mercado das carnes é oriundo da carne de avestruz, que isso dá em torno mais ou menos de 50 milhões de toneladas por ano. Pensando que cada avestruz produz em torno de 30 quilos de carne, precisaria ser abatido em média de 1,5 milhões de aves por ano, né? Para a gente conseguir ter esse 1,5 milhões de carnes por ano, a gente teria que ter um rebanho de aproximadamente 110 mil reprodutores, só reprodutores, tá, pessoal? E hoje a gente tem aí em torno de aproximadamente 59 mil reprodutores espalhados aí pelo mundo, tá? Logo, falta carne no mercado, sem falar na falta de plumas e de outros produtos que são oriundos da avestruz. A produção é dividida em duas fases. A fase 1, que é a formação do plantel, que vai até mais ou menos, demora a gente ter essa boa formação de plantel até 8 anos. Posteriormente, aí nós temos a parte de comercialização de reprodutores com alto valor, o que acaba inviabilizando seu abate. E na segunda fase, que é a comercialização de animais para consumo, que é onde vai ter a maior rentabilidade. Vantagens do mercado, né? É uma carne alternativa, bastante saudável. A mão de obra precisa de bastante mão de obra disponível, que nós não temos ainda. Infelizmente, nós temos uma tradição mais para agropecuária de corte, pensando para boi, né? Mas houve um boom da produção dessa espécie, principalmente pela questão do couro, que se tornou algo bastante atrativo, e nós temos bastante facilidade de fazer o tratamento do couro dessa espécie, e temos bastante condições ambientais favoráveis aqui no Brasil. Desvantagens desse mercado: você precisa de um alto investimento, pode ser necessária importação de animais, falta de experiência técnica no Brasil, então são poucos os profissionais que se especializam para essa área de avestruz, e carência de suporte de criação, principalmente pela questão de equipamentos, rações especializadas,
para esse segmento. Então, nós temos aqui alguns índices zootécnicos, né? O período de vida produtivo dessa ave se dá de 35 a 40 anos. A esperança de vida dessa ave é de até 70 anos. A porcentagem de reposição por ano do plantel ideal é de 3%. O número de ovos férteis por ave anos, o ideal é que seja em 40. Porcentagem de pintos nascidos por ovos férteis, em torno de 50. Então, pensando que a cada desses 40, apenas 20 vai gerar um pintinho, né? Então, o número de pintos com 30 dias por fêmea, 18, desses 20, temos uma mortalidade de uns 2, mais ou menos, e porcentagem de perda de 1 a 6 meses de 16%. O número médio de aves por ano por fêmea é de 14. Então, o período de incubação de 42 dias, tempo de engorda de 1 ano, podendo ser prolongado até 1 ano e meio. Os animais abatidos por fêmea ano, mais ou menos de 20 a 30 aves. Essa quantidade de aves consegue produzir em torno de 750 quilos, produzindo 30 metros de couro e 30 quilos de pluma. Cada fêmea consegue produzir por ano 750 quilos de carne, 30 metros de couro e 30 quilos de pluma. Isso através dos seus descendentes, é claro. Então aqui nós temos a média de preço nas diversas regiões espalhadas pelo Brasil, né? Um reprodutor de 0 a 3 meses custa o macho 150 e uma fêmea R$200. De 4 a 9 meses, o macho 200 e a fêmea 300. Mais de 12 meses, o macho custa R$1.000, a fêmea 1.300. A partir de 2 anos, o macho custa 1.500 e a fêmea 1.700. E os reprodutores, se você quiser, por exemplo, comprar reprodutores já em fase de produção, o macho custa aí 2.000 e a fêmea 2.500. E se você quiser trabalhar apenas com a aquisição dos ovos férteis, o ovo fértil custa em média R$70. Eu, por exemplo, tenho aqui na minha sala um ovo de avestruz, para vocês terem uma ideia. Ele está furadinho, né, para poder tirar. Foi feito um omeletão bem gostoso desse ovo aqui. Então temos aqui para vocês terem ideia do tamanho desse ovo aqui. Então a gente consegue comprar esse ovo, ele fértil, ou você pode comprar apenas o ovo para consumo, tá? Aqui no Mato Grosso do Sul, na região ali do município de São Gabriel do Oeste, nós temos alguns produtores de avestruzes ali. Aqui nós temos então os dados de consumo de carne dos anos de 2012 a 2020, né? E a participação aí da cadeia produtiva de avestruz. Então, em 2012, nós tivemos um consumo per capita de 70,5 quilos e a participação de carne de avestruz foi de 0,01. Então, a quantidade de aves que foram abatidas nesse ano foi 38,5 mil animais, só que uma boa parte foi destinada para mercado externo. Em 2014, nós fomos reduzindo, conforme foi passando os anos, nós fomos reduzindo esse consumo de carne, principalmente devido à crise, né, que se instaurou no país. Mas o que eu acho legal visualizar aqui é que o consumo da carne de avestruz aumentou, mesmo com a crise. Tá? E assim também as aves abatidas também aumentou e aumentou muito. Claro que uma boa parte desses valores aqui foram aves que foram destinadas ao mercado externo. Tá? Aqui no município de Sinop, por incrível que pareça, nós já encontramos a carne de avestruz. Semestre retrasado, tivemos uma atividade, né, que é o Dia Gourmet na disciplina de avicultura, e um grupo fizeram um estrogonofe de carne de avestruz, para vocês terem ideia. Então, sem fazer propaganda, tá? Mas no mercado Machado encontra carne de avestruz, e se não me engano, o preço estava até que bastante interessante, em torno de R$40 a R$45 o quilo da carne de avestruz. Então, se a gente parar para pensar numa picanha, o preço de uma picanha ou do filé mignon bovino, né, é uma carne que está bastante interessante. Então, aqui o novo mercado da carne de avestruz. Então, para curto prazo, você vai destinar essa carne para restaurantes, hotéis e spas. A médio prazo, você pode trabalhar aí com a exportação, e a longo prazo você ter a sua própria marca, né, a sua própria boutique de carnes, vamos dizer assim, onde você pode destinar o seu produto aos consumidores finais. Por quê? Investir nessa área? Porque é uma garantia de entrega, frequência, qualidade
preço e hábito de consumo. Eu acho que as pessoas, quando tiverem um hábito de se alimentar dessa carne, vai tomar gosto. Digo a vocês, é uma carne bastante gostosa, saborosa e saudável. No Brasil, nós já temos abatedores especializados. Inicialmente, lá em 2012, né, a gente utilizava abatedores de bovinos ou de ovinos. E hoje, já temos aí no Brasil espalhados em torno de 5 abatedouros especializados em abates de avestruz. Então, aqui nós temos algumas fotos, né? Então, é feito... As aves, elas entram nesse caixote aqui, elas são insensibilizadas, então para poder evitar estresse das aves, a gente coloca um capuz na cabeça da ave, né? Então a gente faz a insensibilização, depois faz a sangria no pescoço da ave, e aí faz então a depena, arranca todas as penas, e aí, depois de ter feito a depena, a gente faz a esfola, que é a retirada do couro, que vai ser destinada para o curtume. E aí nós temos a carcaça que vai para resfriamento. É uma carne bem vermelha. Então, se você pegar um corte de carne e colocar do lado, por exemplo, de um corte de filé mignon, você não sabe identificar, um filé mignon bovino, você não sabe identificar qual que é a carne bovina e qual que é a carne de avestruz. É uma carne bastante magra. A gordura está mais na parte subcutânea, tá? Não tem tanta gordura entremeada na musculatura. Nós temos aqui o exemplo da composição química comparado com as outras espécies de uma ave de 12 a 16 meses. Né? Então, nós temos aqui em teor de caloria a carne bovina 240, suína 275, frango 140, peru 135 e a carne de avestruz 97 quilocalorias. Teor de proteína, ela é um pouco mais baixa. Porém, quando você compara a teor de lipídios, é a mais baixa também. E colesterol é a carne com menor incidência de colesterol. Então, é uma carne bastante saudável. Apesar de ter o valor proteico mais baixo, ela é considerada uma carne bastante saudável. Então, o aproveitamento da carne do animal é abatido com 14 meses. Né? Então, o filé mignon tem, em média, o peso de 3,5 quilos. Bife, você consegue tirar de 6,3 quilos de carne. O Bilton, que é o presunto de avestruz, consegue produzir 9,7 quilos. E carne de segunda, 10,5 quilos. Tá? Os valores pode variar entre 65 a 180, mas como eu disse para vocês, aqui no município nós já encontramos esse preço aí de 40 a 45 reais o quilo. Plumas. Os animais adultos eles podem produzir plumas de qualidade até seus 40 anos. Há 200 tipos de classificação dessas penas utilizadas na moda. O Carnaval do Brasil é o maior consumidor dessas plumas. Indústria de eletroeletrônico e indústria automobilística também faz a utilização desse material. Tem que se ter o máximo de cuidado de fazer a retirada dessas plumas para não expor a pele desse animal ao sol. Na África se utiliza a retirada das plumas do animal vivo. No Brasil essa não é uma medida que a gente faz, né? A pluma produzida no Brasil é só desses animais quando são abatidos. Classificação e valores das plumas aí, né? Então, aquela pluma branca do macho, que tem a maior valor, né? Ela tem o custo aí de 1,67 167 reais o quilo. As plumas brancas da fêmea, que são poucas, e não é tão branca assim quanto as do macho, elas custam 87 reais o quilo. As cinzas, as plumas cinzas, elas têm o custo de 37 reais o quilo. As pretas dos machos, 43 reais o quilo. As plumas do peitoral, elas custam 43 reais o quilo. E as da cauda, que é a que tem o menor valor, custa 27 reais o quilo. Então, em média, obtém-se de 1 a 2 kg de pluma por animal por ano. Então, outros produtos que nós podemos ter aí da produção do avestruz é o couro, né? Todo o couro é aproveitado, a não ser aquelas aparas próximas à cabeça, ponta das asas e dos dedos. Um animal de 14 meses, ele tem em torno de 0,90 a 1,1 metro quadrado de couro. O couro da parte do corpo das aves é destinado para a produção de roupas, sapatos, bolsas, botas, etc. A canela
a gente pode fazer a utilização de bolsas, carteiras e portas-moedas. A casca de ovo vazia, ela pode ser destinada para decoração. A gordura de avestruz é destinada para a produção de cosméticos. Bicos e unhas se faz bijuteria. E os cílios pode-se fazer a utilização de cílios postiços. Nós temos aí um ovo, né, decorado, produtos, né, de couro, sapato, saia, bolsa, casaco. Então, é um mercado que está em plena extensão, porém, falta técnicos qualificados, falta de equipamentos especializados. E eu pergunto a vocês, qual é o futuro? Esperamos que esse futuro seja bastante promissor, pois é uma área da avicultura de bastante interesse e que acaba trazendo bastante lucratividade. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma granja que se tornou uma empresa de uma marca, né, como se fosse uma boutique, que é a Strutio, que é do Paraná. Ela foi fundada em 1995. Hoje eles têm cortes específicos de carne, eles vendem diretamente ao produtor, né? Então, conseguem produzir esses cortes comerciais de carne de avestruz. No site deles, se você entrar no site da Strutio, vocês vão ver lá diversas receitas aí com a carne de avestruz. Eles têm a parte de cosmético também. Shampoo, condicionador, aqueles medicamentos para dor muscular, creme facial. Então, tem bastante apelo à gordura da ave para a parte de cosmético. E aí nós temos aí a parte de couro, né? Eles têm uma boutique aí de comercialização de bota, o couro inteiro, materiais aí de faca, por exemplo, para fazer a bainha. Aqui os ovos, né, ornamentados. E é isso que eu tinha para passar para vocês sobre a criação e produção de avestruz. E na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre doenças que acometem as aves e os métodos de vacinação. Ok? Forte abraço a todos e até a próxima aula.